Olá, estamos com mais um episódio do A Casa é Sua, o seu podcast do mercado imobiliário. E hoje a gente tem um episódio muito especial trazendo para vocês, porque 27 de agosto é o dia do corretor de imóveis. Então esse mês é claro que a gente tinha que trazer um podcast muito especial, trazendo histórias de corretores de imóveis. E, gente, foi exatamente isso que eu fiz e pensei em trazer para vocês. A gente, às vezes, convive com tantas pessoas, com tantos profissionais do nosso lado, e a gente não conhece a história daquele que está diariamente com a gente. Então, eu busquei lá na Afonso Henriques, a gente fez uma campanha querendo saber qual a sua história na corretagem. Como você começou na corretagem, algo interessante que aconteceu com você, que você queria compartilhar. Recebi histórias incríveis, me emocionei muitas vezes lendo várias histórias de colegas de corretores da Afonso Henriques e foi realmente muito bacana, fiquei muito feliz. Então, já que eu quero agradecer a todos os meus corretores que compartilharam histórias lindas comigo e trouxe ela, que foi a história selecionada, que me deixou muito emocionada e que agora vai compartilhar também um pouquinho com todos vocês do A Casa é Sua. Paloma Riquelme, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Eu que preciso agradecer, dizer que você me emocionou muito com sua história e agora você vai ter que emocionar todo mundo que está assistindo o nosso podcast, porque eu tenho certeza que você vai fazer muita gente se emocionar e se inspirar, principalmente. Ai, que bom. Primeiro, muito obrigada, Thaís. Realmente é um privilégio e é um presente estar aqui. E eu não esperava. Quando eu escrevi, realmente eu queria escrever porque achei interessante, mas eu não esperava que eu ia estar aqui com você contando essa história. Mas vamos lá, como foi que tudo começou? Meu grande inspirador foi, e incentivador também, é meu marido. Eu passei por uma dificuldade muito grande, eu fui empreender e aí fechei a empresa. E aí, nisso, eu fiquei muito triste, estava assim, desolada, achando... Tinha ido junto com o fechamento da empresa. Isso foi quando? Assim, dá uma Isso foi, então, foi em julho de 2023. Tudo começou quando fechou. Então, assim, a empresa fechou e eu acho que eu fui junto. E aí, meu marido ficou pensando, ele sempre foi muito participativo. E ele falou, por que você não faz o curso de corretora de imóveis? Você tem perfil. E começou a querer me elogiar, colocar algumas características que eu tenho, que eu sou comunicativa e que eu gosto de lidar com o público, enfim. E aí, assim fiz. Comecei, mas eu comecei não com muita vontade, eu confesso. E aí, uma das coisas que me deu assim um estalo foi eu começar a seguir corretoras de imóveis de Salvador, mas tem que ser mulher de Salvador. E aí eu pesquisei várias na rede social. E aí eu me deparei com uma que me chamou muita atenção e começou a me inspirar. Falei, poxa, gostei dela. Ela é Thaís Marcolini. Mas assim, apareceu pra você, foi tipo tráfego mesmo, né? Ou alguém deu referência? Eu coloquei assim, corretora de imóveis, Salvador. Massa. E aí apareceu. Eu nem sabia, gente, se botasse corretora de imóveis Salvador, já ia aparecer, tá vendo? Aparece. E aí eu comecei a ver seus stories e vi que você era diretora da Afonso Henriques. Comecei a ver o que era a Afonso Henriques, é uma imobiliária renomada de Salvador, de 29 anos no mercado. E aí, mas eu achava que aquilo ali não era para mim, porque assim, eu vim de uma cabeça de também do mercado de empresas, então eu trabalhei muitos anos em empresas privadas, então para você entrar numa empresa você tem que mandar seu currículo. Então aí eu ia passar por um processo seletivo, RH, eu falava, gente, será que tem RH nessa empresa? Então assim, como eu não sabia nem como começar, mas eu comecei a seguir. E aí, tanto que eu terminei meu curso, e através de uma amiga minha, ela me indicou uma imobiliária. É uma imobiliária que trabalha apenas com um produto, é uma construtora. E eu comecei lá. Fui muito bem recebida, adorei esse primeiro contato que eu tive com a corretagem. Foi assim, bem... importante, bem né? importante naquele momento. E até porque eu conseguia ver uma visão, né? Eu fiquei localizada em um só local e um só produto. Com um só produto. E aí, pronto, acabou que num período, quase um mês depois, eu já estava prestes para fechar minha primeira venda. Eu estava toda animada. E aí, novamente, quem chega? Meu marido. Amor,
Chegou da academia, todo contente. Olha, reencontrei uma amiga minha de adolescência, ela é corretora de imóveis. Eu peguei o contato dela, falei com ela para ver se você podia tomar um café com ela, para vocês trocarem um pouco de ideia. Aí eu, tá, amor, tá certo. Aí eu, tá, me deu o contato dela. Eu não estava dando muita atenção que ele estava me falando. Mas no momento que ele falou assim, olha, ela trabalha numa imobiliária chamada, como é mesmo o nome? É o nome de um homem. Aí ele falou Afonso Henriques. Nossa! Na hora que falou essa palavra, eu como? Me deu o telefone dela aqui agora, que eu quero falar com ela. Porque eu... Então o universo conspirou totalmente. Totalmente. E aí foi quando eu falei com ela. 2 dias depois, a gente marcou um café. E aí ela falou pra mim, vai lá na imobiliária que eu trabalho. Eu, tá, tudo bem. Pronto, chegou esses 2 dias depois, eu já toda nervosa. Veio. Eu vim. E aí eu me lembro que antes de sair de casa, eu mandei uma mensagem pra ela perguntando se estava tudo certo. E ela falou assim, olha, procure Alexandre. Aí eu, tá certo. Eu achando que era porque ela ia atrasar, então um colega dela ia me receber, que esse Alexandre era um colega de profissão dela. E aí eu chego na Afonso Henriques. Eu me lembro que quando eu entrei, via logo o letreiro, o nome ali da porta. Aí eu fiquei esperando o Alexandre chegar, ele me recebeu e me trouxe para essa sala. Na hora que eu sentei, eu olhava assim, é aqui que Thaís grava. É aqui que a gente grava. E é aqui que eu tô agora. Que mas bacana, foi. Valor. E nisso a Alexandre saiu para tomar. Alexandre é um gerente nosso, até o pessoal entender. E aí ele já fez a sua a admissão, fez a entrevista. Isso, ele fez aquela entrevista que para mim não era nem uma entrevista, era um bate-papo. Daqui a pouco ele falou assim: você começa hoje? Eu, como assim hoje? Mas já? Eu pensei que você ia pedir currículo, referência, alguma coisa desse tipo. Ele, não. Mas eu expliquei para ele: eu preciso também finalizar o meu processo lá. Estou já também quase fechando uma venda e tal. E aí foi o que aconteceu. Eu fechei minha primeira venda há quase um mês e meio de corretagem. Fiquei muito feliz e vim para cá. E aqui eu fui muito bem recebida. E, assim, rever pessoas que eu já seguia, como Renata Reis. Eu já via ela já tirando foto com o Cauã, do Biosfera, Danilo. E quando eu começava a ver o pessoal passando pra lá pra cá, eu falava, gente, é aqui mesmo. E interessante, né? Como rede social aproxima, né? Você conhece pessoas que você ainda não conhece, mas você já tem referências, né? E no mercado imobiliário, eu acho que em qualquer mercado, isso é muito importante, né? Você já começar com referência de como você deve trabalhar, o que fazer, né? Eu acho que isso aproxima muito, né? Te dá um pouco mais a segurança, eu acho, do trabalho. Isso é verdade. E principalmente quando você se aproxima com aquelas pessoas que você se identifica, que de alguma forma a rede social também é isso. Você segue aquelas pessoas que identificam você, que tem o mesmo o jeito, a forma de lidar. E eu chegar aqui, para mim, foi um presente. Eu acho assim, um presente de Deus. Eu não esperava que ia ser rápido, porque eu também tenho pouco tempo, né, na área de corretagem. Mas eu sou muito grata, porque tudo isso aconteceu. E, assim, eu vejo que, de alguma forma, eu estava posicionada. Porque eu poderia também, como eu achei lá no início que não era meu momento, porque não, eu estou começando agora, não vou. Eu poderia também, na hora da conversa com a Alexandre, dizer assim, não quero vir agora, porque não é meu momento. E vamos lá também, como é o nome do marido? Luiz. Luiz, deixa eu agradecer a Luiz, porque Luiz também teve a sua importância ali, viu? Um parceirão. Isso é verdade. E ele, toda vez que tem alguma... Já trouxe ele aqui, já conheceu o Alexandre, já conheceu o Eduardo. E vendo também... Quero conhecer o Luiz também. Pronto. E vendo também como também tudo começou. Eu tinha sempre uma admiração para o Renata e o produto que ela também representa, que é o Biosfera. E hoje é um produto que eu gosto bastante, que eu também estou lá dando plantão. Então, isso tudo começou e foi muito rápido. Mas eu acho que quando você se posiciona e está no momento certo, na hora certa, com pessoas certas, tudo flui naturalmente. E preparada, porque isso também é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Você tem o quê? 1 ano de corretagem? Não, eu tenho apenas 5 meses de corretagem. 5 meses de corretagem, né? E já colhendo os frutos, isso, que eu sei também. Mas
Você é uma inspiração, né? Quando a gente fala uma profissional, né, que começou, tem apenas 5 meses, mas já tá trilhando sua trajetória. Isso. Então, é importante você saber, né? E eu tenho certeza que aqui a gente acaba, né, podendo contar a nossa história e ser um exemplo. Como você falou, que em algum momento eu fui uma referência para você, tenho certeza que você também está sendo referência para vários outros profissionais que estão chegando ou que ficam com medo de começar. Porque você sabe que isso acontece, né? Muita gente, ela se identifica e aí fica naquela, às vezes perde muito tempo, e aí faço ou não faço, fica com medo, muda de área, né? A grande verdade, Paloma, a gente tem uma profissão que tem uma barreira de entrada muito pequena. Isso é importante a gente lembrar, né? Falar sobre a corretagem. Então, é muito fácil de entrar. E talvez por isso também que é tão difícil para você conseguir ter bons resultados e se destacar na profissão. Isso, Então, precisa ter muita força de vontade, principalmente no início. O início é muito difícil, né? Isso que eu queria que você falasse um pouquinho. O início é difícil, realmente. Por mais que eu contei tudo isso, e também volto a falar um pouco do meu marido, do Luiz, porque sempre você fica com aquela vozinha: será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo porque que ele me pediu? E aí eu comecei a me questionar muito. E não é só pela questão das vendas, porque também aqui quando eu cheguei na Afonso, o meu primeiro impacto foi porque se lá, na outra imobiliária, eu estava estudando um produto, aqui é um universo. Então eu me senti ainda um pouco, eu falei, será que eu vou dar conta disso tudo? É muita coisa. Por isso eu também agradeço ao Alexandre por ele ter também me direcionado e dizer assim, vai com calma, foca nisso, porque senão você acaba se perdendo. Então, o início realmente é muito difícil, porque e aí parece que vem a cobrança. Já vendeu? Já vendeu? E cadê o resultado? Porque o resultado de um corretor é a venda. Então, se não vier a venda, então alguma coisa está fazendo de errado. Sempre a gente encara que você está fazendo alguma coisa de errado. E aí, essa cobrança foi difícil. Mas em casa ainda, graças a Deus, eu tenho um apoio e ele sempre me tranquilizava. Calma, não tenha pressa. Se mantém realmente firme. E assim, quando você vê que é muita informação, realmente a gente tem que parar, olhar e focar e acalmar o coração. Porque senão a tendência é essa, é desistir. E isso é uma realidade da nossa profissão, né? Então, como eu falei, tem uma barreira de entrada pequena, muita gente entra, mas também muita gente sai. Então, é uma profissão que tem um turnover alto. E principalmente pelos primeiros 12 meses. Né? Os primeiros 12 meses, eles são muito difíceis, como não tem uma remuneração fixa. Né? Então, assim, as pessoas às vezes já chegam sem tranquilidade. Né? Já chega precisando dar o resultado, já chega precisando receber comissão. Então, esse início realmente é muito difícil. E quando a gente vê profissionais como você, que mal começou, mas que já conseguiu destaque. E o destaque, Paloma, não é só a venda. A venda, é claro, a gente precisa para ter tranquilidade, para a gente tocar a nossa vida, né? Todo mundo vive, trabalha para ganhar o dinheiro, para poder pagar nossas contas, fazer nossos investimentos, continuar sonhando. Mas o destaque, ele primeiro vem do trabalho. Da forma como você trabalha, da forma como você se relaciona. É uma das coisas que eu falo muito aqui, você sabe disso, né? A importância do relacionamento. A importância de você enxergar o colega, de você dividir com o colega. Isso. E eu acho que isso tudo são formas de você se destacar na profissão. E a consequência é a venda. Então, se você tem... Thaís, mas isso não vai gerar comissão? Gera. Porque é a sua postura, é a sua forma de se comunicar com o seu colega, que você vai também ter o retorno dele, de te ajudar em determinado momento. Às vezes, você está sozinha com aquele colega no stand, ele que vai estar ali te ajudando a estar fechando aquela venda. Se você não tem uma postura legal, ele não vai te ajudar, claro, né? Porque é o que você planta. A gente colhe o que a gente planta. Isso é a grande verdade. Com certeza. E foi o que aconteceu. Eu tive uma grande apoio aqui, que eu fico brincando que ela é minha mentora, que é a Cris, que me ensinou realmente sobre o mercado econômico. E foi minha primeira venda aqui na Afonso Henriques.
Porque justamente isso, quando você encontra esse apoio, você encontra uma pessoa que está ali disponível para estar te ajudando, te auxiliando, te ensinando, e muitas vezes a gente acaba criando realmente uma resistência, achando que a gente não vai conseguir dar conta. E aí dizendo assim pra gente mesmo, isso não é pra mim. E principalmente a gente escuta, às vezes, outras pessoas me perguntando, você é corretora de imóveis e mais o quê? Aí eu, como assim mais o quê? Eu sou corretora de imóveis. Porque às vezes a questão da corretora de imóveis é como fosse um bico. E eu nunca quis isso. Eu sempre disse não. Se é minha profissão, é minha profissão. Da mesma forma como eu já trabalhei em outros lugares, como eu trabalhei também quando eu empreendi, era a minha profissão. Então eu quero fazer com excelência. E buscar caminhos para isso. Como você mesmo falou, relacionamento, estudo, dedicação, porque isso é um conjunto. E eu vejo que é um ramo que não dá para você fazer sozinho. Não tem como você fazer sozinho. Não. Você tem que ter, sim, um bom relacionamento com todas as pessoas. E aí eu encontrei aqui, graças a Deus, eu fico feliz por isso também. Eu que fico muito feliz. Porque a gente vê que as pessoas querem ajudar. E assim, o formato que a gente tem como o de ser o teu gerente, teu coordenador de produto e teus colegas, porque tem gente que tem mais facilidade de um lado no outro, consegue pegar mais rápido, outro consegue pegar um pouco mais, com mais lentidão. E aí eu encarei tudo isso sempre como um desafio. E também, como meu marido sempre falou, eu gosto de pessoas. Eu sempre gostei. Não, ponto fundamental. Aliás, você está falando de um monte de coisa aí, de expert já, você está falando. E é bom eu sinalizar para as pessoas pararem para pensar. Primeiro, não é plano B. Né? Assim, a corretagem não é plano B, não funciona como plano B. Isso. Então, muita gente também acaba saindo da profissão porque começou como um bico, como você falou, e aí depois não entende, Thaís, por que eu não tenho sucesso, por que eu não consegui vender, porque você encarou como plano B, você provavelmente tinha muito pouco tempo disponível. Tem muita gente que começa na profissão e tem 3 horas para trabalhar. Aí fala assim, não, é porque de manhã eu trabalho não sei o que lá, de tarde eu tenho que levar meu filho no inglês, não sei o que, mas aí eu tenho 2 horas... Ou então se ilude achando que vai trabalhar de casa, enquanto, na verdade, em casa está fazendo mais coisa com os filhos do que trabalhando. Então, as pessoas, infelizmente, elas se iludem muito. Isso. Então, corretagem, como qualquer outro trabalho, precisa de dedicação e precisa de hora de trabalho. Uhum. Eu falei, eu te garanto que se você trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes na semana, pelo menos, você vai ter resultado. Vai ter. Algumas coisas são meio matemáticas. Se você ligar para X clientes, se você vai conseguir fazer X agendamentos. E são estatísticas mesmo. A gente tem hoje dados estatísticos que comprovam e balizam todo esse trabalho. Quantas ligações um corretor tem que fazer por semana, consequentemente, quantas por dia. Isso vai gerar quantos agendamentos e depois quantas vendas. Então, as pessoas elas querem pular etapas. Né? Elas ficam ansiosas e só pensando na comissão e acaba pulando etapas e não tendo resultado. Então, porque é um trabalhinho de formiguinha mesmo, como você mesmo falou. Não adianta, e também aquela coisa, não é que você recebeu um telefone, um contato, um lead, que aquele você já vai agendar e aquele você já vai vender. Não é bem assim, não é esse passe de mágica. Acredito sim que é essa disciplina que a gente tem que ter com nossos horários, que também é bom porque nos dá essa flexibilidade de poder gerir a sua vida pessoal. Sim. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 6 anos e eu sou muito grata porque eu tenho como levar meu filho na escola, como pegar ele na escola, almoçar com ele. A gente consegue fazer nosso horário, exatamente. Né? Mas depois eu estou aqui. Então, ele sabe que mamãe vai sair para trabalhar, que vai chegar só de noite. Então, mas também ele sabe que eu vou estar disponível para ele no domingo, ou se eu chegar e dizer assim, não, hoje eu trabalhei o sábado inteiro, então domingo eu vou ficar só com meu filho. Então, isso é muito bom. É uma profissão que a gente você conseguir consegue fazer nosso horário, isso, né? A gente consegue fazer nosso horário. Mas como você mesmo falou, não adianta você fazer seu horário deixando no seu dia 2 ou 3 horas.
porque realmente aí o resultado vai ser bem difícil. Muito difícil. E outro ponto importantíssimo que você falou, que é sobre conexão, sobre network, né? Sobre ter o apoio de outras pessoas. E esse é um ponto também importante que eu sempre falo assim, como começar na corretagem, né? A insegurança que todo mundo teve, como você teve, mas eu acho que você começou da forma certa, que é sempre procurar uma imobiliária que tenha, né, credibilidade no mercado, que seja uma empresa responsável, que olhe também para os seus corretores, não só para o resultado. Porque eu acho que a partir do momento que você está inserido num contexto imobiliário, você vai ter apoio, né? Pelo menos tem que ter. Porque o corretor que está começando, ele precisa de apoio, ele precisa de orientação, ele precisa de um gerente que vai estar mostrando para ele, como você falou que o Alexandre fez com você. Olha, foca primeiro nesse. Isso. E depois a gente não adianta, não vai conseguir abraçar o mundo. Isso. E foi o que eu recebi essa orientação aqui com o Alexandre. Ele me orientou a focar em um produto econômico e um médio padrão. E o econômico, para mim, foi desafiador, porque eu não sabia absolutamente nada. Mas eu fiquei muito feliz, porque as pessoas acabam falando, é muito difícil. Tem muita gente que escolhe não vender econômico por dizer que é difícil. Mas às vezes teve algumas pessoas que eu conversei e falei, mas você já vendeu? Nem sei para onde vai. Mas eu prefiro nem começar. Só que eu tenho uma personalidade muito curiosa. Eu falei, não, eu quero. Né? Eu vou fazer isso. Você está falando num ponto importantíssimo, porque primeiro tem muito corretor que é preguiçoso, ele quer ir no fácil. Essa é a verdade. Quer logo então, já tem corretor que quer trabalhar no fácil. E o econômico, gente, por mais que tem gente que fala assim, porque o alto padrão que ganha boas comissões, que não sei o quê. O produto econômico, ele dá um volume, né? Claro, a gente tem nossa base da pirâmide, né? Muito maior. Mas o produto econômico ele é difícil de vender, é o que Paloma está falando. Porque ele tem conhecimentos muito específicos. Para você vender um produto econômico, antes de vender o produto, você precisa vender o financiamento do banco. Exatamente. Então, você precisa entender de crédito imobiliário. E esses produtos todos, eles são associativo Caixa Econômica Federal, que é o apoio à produção, né, que é o plano de financiamento do banco com o incorporador, com o produto. Exatamente. Então, realmente não é simples. Tem muitos conhecimentos que são totalmente específicos. Você precisa vender o financiamento, você precisa vender juros de obra, você precisa vender diversos produtos do próprio banco. E tem muito corretor que foge. Mas você falou um ponto aí que eu fiquei muito feliz de ouvir de você. E te falo, seu pensamento é diferenciado e extremamente correto. Eu comecei no mercado econômico. Trabalhei durante muitos anos só com produto econômico e falo que a bagagem que eu tenho hoje do mercado imobiliário vem do produto econômico. O corretor que vende bem o econômico, que tem know-how de econômico, ele vende qualquer outro nicho de mercado. Já o corretor que vende alto padrão, ele não consegue ir para o econômico, porque realmente são conhecimentos bem específicos. Então, é muito rico para o corretor ele conhecer de mercado econômico. Isso. Eu acredito que isso me deu até um pouco mais de confiança. Sim. Depois que eu vendi o meu primeiro imóvel econômico, eu fiquei mais confiante. Até para fazer a venda que eu desejo, sim, fazer do médio padrão, do alto padrão. E eu me lembro que até eu comentei com o Alexandre, agora não preciso mais de ajuda. Ninguém me segura. E eu vou fazer sozinha, porque esse primeiro você ainda fica um pouco com receio. Aí eu chamei a minha coordenadora para ir junto comigo. Acho muito importante ter esse apoio, mas eu sempre gostei de aprender, de querer fazer também esse papel. Até também para eu poder ajudar uma outra pessoa, que provavelmente, né, quem sabe, no futuro eu também ajude uma outra colega minha, um outro colega, amigo meu, para poder vender o econômico. E assim, foi... E eu me lembro que eu fazia perguntas que eu não sabia, assim, eu falava assim, gente, desculpa, pode ser assim, muito, parecendo que, eu não sei, parece uma pergunta boba, mas eu perguntava, eu tinha que perguntar, eu não sabia o que era evolução de obra, eu não sabia o que era SBPE, o que se chama, o que é associativo, eu não sabia nada disso. E aí, aos poucos, você vai, e para mim também, o que foi um diferencial foi o feirão que aconteceu
em julho. Nossa, pra mim, eu fiquei muito encantada com aquilo tudo. Os feirões, eu falo que são aqueles eventos que você aprende 1 ano em um dia. Foi isso mesmo. Eu fiz uma imersão desses 4 dias. Eu me lembro que eu deixei meu filho com a babá. Eu falei, olha, toma aqui. E com meu marido também, me dando esse apoio. E eu fiquei os 4 dias. Eu chegava de manhã, só saía de noite. E sempre atenta a todo mundo, a quem estava fazendo, como fazer, a questão de documentação, que não é tão... Às vezes as pessoas não querem passar documentação, fica com receio. Enfim, tem todo um processo. Mas deu tudo certo e eu tenho certeza que é só o começo. Com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Você hoje já fala com uma segurança de um profissional, quem já está aí há muito tempo. Eu, para falar a verdade, o que é que eu falei para vocês? Que essas histórias e que me deu aí a grande oportunidade, o prazer de conhecer histórias de muitos corretores que estão com a gente que eu ainda não conhecia. E para mim, você já era um profissional do mercado mesmo, de muito tempo. Pela sua postura, pela sua segurança ao falar. Então, isso é muito bacana. É o que você tem que vender, né? Não é porque você começou há 5 meses que você é uma profissional inferior a qualquer outro que está no mercado há 10 anos. Não é, né? Porque o que vale muito mais é a seriedade que a gente leva para o nosso cliente. Às vezes, o falar, eu não sei te dar essa resposta agora, mas eu vou providenciar ela para o senhor, com o meu gerente, com minha diretora, com o Papa, o presidente da República, e eu vou te retornar com essa informação da forma mais correta e segura possível. Isso não tem preço que pague. É verdade. E o cliente busca isso, e às vezes as pessoas ficam achando que, na verdade, elas precisam responder de imediato, e que isso que é importante no processo de venda, e não é. Isso não é o que passa a segurança. Você, às vezes, fala eu não sei, mas eu vou te dar essa informação o quanto antes. Isso tem muito mais valor. É verdade. Eu nunca tive problema em falar para meus clientes, boa pergunta, senhor, essa eu não sei, mas eu vou buscar essa informação o quanto antes, eu vou te passar. Me desculpe, essa informação era para eu ter, mas realmente... Tá aí, você me fez uma pergunta que eu ainda não sei. Qual o problema de dizer não sei? Verdade. Se o cliente não gostar, problema dele. Você está falando a sua verdade. Né? Ninguém é obrigado a saber 100% de tudo. É claro que a gente está trabalhando um produto, é nossa obrigação como profissional, né? Estudar, conhecer, saber tudo do produto. Mas a gente não é máquina, né? A gente está ali para... E qual é a grande diferença que a gente vai ter da inteligência artificial, que ele vai puxar ali tudo do produto em questões de poucos minutos? É justamente esse olho no olho, é essa conectividade, é essa forma de você expressar que passa segurança, que passa respeito, passa profissionalismo. Então, é isso que a gente precisa mostrar na profissão. É aquilo que eu falei para você, é isso que hoje, com certeza, você já é uma referência para muitos corretores que trabalham com a gente, independente se está há muito tempo, se está há pouco tempo, mas é a gente ser inspiração pelo se conectar. Eu acho que hoje isso é o grande diferencial, o que difere um profissional para o outro, em qualquer profissão, mas em vendas é crucial. Porque a gente vê que o cliente, normalmente, quando chega até a gente, ele já sabe, conhece todo o produto. Ele já sabe a localização, ele já sabe qual é o preço, ele já sabe quase tudo. E quando você começa a criar essa conexão, aí sim tem todo esse diferencial. E uma das coisas que eu lembro que uma das reuniões que nós tivemos uma vez aqui, em reunião geral, a sua fala foi essa: não tenha vergonha de apresentar, olha, esse aqui é meu coordenador daqui do produto, que eu estou começando agora, então eu trouxe para poder nos ajudar aqui, me auxiliar, mas eu vou te apresentar o produto. E aí a pessoa está ali, para quase, se acontecer alguma pergunta que eu não souber falar naquele momento, o coordenador vai lá e dá um auxílio. E assim, eu sempre busquei isso e eu falei, poxa, então pode, né? Claro. Porque eu achava que eu tinha que decorar logo tudo. Então, são muitas vezes algumas cobranças que a gente faz pra gente mesmo, que vai botando um monte de pesos. E paralisa, né? Exatamente. E faz com que, na verdade, a gente não se desenvolva, a gente fica paralisado, a gente fica com medo. O medo é passado pro cliente de forma instantânea. Se você não tá ali atendendo feliz, de forma leve, né? Você não vai passar segurança pro cliente de vocês. Isso é verdade. E às vezes eu falo assim, mas como é que eu vou passar segurança se eu não tô seguro? Eu tô inseguro porque eu tô começando agora. Então é o que eu falo, busque ser leve. Busque estar ali fazendo uma coisa que você
gosta de fazer, que é o que você quer fazer para sua vida, e mostre isso para você. Para o cliente vai ser uma consequência, Com gente. certeza. Não fique nessa cobrança de... As pessoas ficam nessa cobrança de, e se o cliente me perguntar uma coisa que eu não vou saber? Ninguém é obrigado a saber Exatamente. tudo. Então, olha, amei a nossa conversa. Podia ficar aqui mais horas conversando com você. Mas antes de finalizar, eu quero que você deixe aí dicas para seus colegas. Colegas que você sabe que tem muitos aí também querendo entrar na profissão e que talvez não recebeu todos esses sinais que você recebeu. Né? Mas deixa um conselho para eles. O que é que você... a dica que você daria também para essas pessoas que estão assistindo A Casa é Sua hoje? Então, primeiro é isso. É entender que a corretagem de imóveis não é um bico, é uma profissão séria, é uma profissão que sim dá rentabilidade e que precisa de dedicação. E precisa também de muita responsabilidade, porque você está lidando ali com pessoas que muitas vezes não têm muitos recursos, mas tem aquele dinheirinho para poder realizar um sonho. E então é uma responsabilidade você conseguir fazer isso de forma correta, íntegra, justa. Acredito também que se permitir, não se boicotar, e não colocar também culpa em outras, em tudo, no universo, no pai, na mãe, no marido, no gerente, na imobiliária, nos leads. Então, assim, eu sempre busquei me blindar disso, porque a gente sabe que isso acontece. E eu lembro também que quando eu falei que eu estava na Afonso, muitas vozes, lá você só vai ser mais uma, lá você vai ser isso, aquilo. Então, assim, eu tenho que me blindar, porque às vezes a opinião do outro não é a sua opinião e não é o que você vive. E aí eu me permiti viver e tirar minhas próprias conclusões. E graças a Deus o universo só está me trazendo coisas boas, porque eu realmente sei que eu estou me dedicando, sei que tem muita coisa para acontecer. Também estou buscando não criar ansiedade. A Alexandre sabe o quanto eu fico falando com ele, Alexandre, acho que não vai dar não, acho que é melhor não. Ele Paloma, então às vezes eu volto. E é isso, que às vezes você quer se boicotar em alguns momentos, mas eu sei que tudo tem um tempo certo. Por mais que para mim foi rápido esses 5 meses, porque eu converso com outras pessoas, aí todo mundo fala, você tem quanto tempo de corretora? Aí eu fico até com vergonha de dizer, confesso, mas eu falo, 4, 5 meses, e a pessoa, nossa, eu tenho 2 anos, tenho 3 anos. E tem pessoas que falam assim, eu tenho pouco tempo de corretora, aí é 2 anos, 3 anos, eu falei, pronto, então eu... Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente na vida precisa ter um propósito. A partir do momento que a gente tem um propósito na vida, os dias difíceis, eles vão existir sempre. Mas a gente vai aceitar o dia difícil. A gente pode chorar no dia difícil, mas a gente vai acordar e vai lembrar do nosso propósito. Com então, certeza. Tenha certeza que muitos dias difíceis virão na corretagem, mas que se você tem um propósito, você siga o seu propósito, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís, também, viu? E todo o sucesso do mundo para você. Obrigada. Então, gente, esse foi mais um episódio do A Casa é Sua. Eu amei, eu tenho certeza que vocês gostaram, como eu gostei. Mas você ainda que não está curtindo a nossa página, você curte a página aqui no YouTube, você envia também para todos os seus colegas, todos os seus parceiros, quem ama o mercado imobiliário, assim como você, assim como eu. Então, até a próxima, A Casa é Sua.